nas primeiras horas de 14 de fevereiro de 1991, sobre o oeste do Iraque. A cabine brilhava com um vale em estrutura de arame, cristas e canais desenhados em verde, mantendo o jato baixo sobre um terreno que a tripulação não podia ver. Então, uma explosão de calor deslizou pela tela do oficial de sistemas de armas, ampla, flutuante, levantando poeira. Um helicóptero de ataque Mi-24 Hind, muito baixo para o radar rastreá-lo claramente. Muito perto para qualquer míssil se armar. Mesmo os F-15 anteriores não teriam conseguido tocá-lo. Eles teriam reportado e voltado à base, mas o novíssimo F-15 e carregava tecnologia que nunca tiveram. Com o movimento de um interruptor, o oficial de sistemas de armas ativou o laser e marcou o alvo. Então, o piloto elevou levemente o nariz. E sobre o deserto, o Strike Eagle se alinhou com a última arma que um helicóptero esperaria: enfrentar em pleno voo. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os pilotos americanos não tinham mais certeza de que controlavam os céus. Sobre o Vietnã, no final dos anos 60, o F-4 Phantom II, outrora símbolo orgulhoso do poder aéreo americano, encontrou-se desafiado por MiGs menores e mais ágeis construídos pelos soviéticos que se moviam entre as nuvens sobre Hanoi. O Phantom tinha sido construído para fazer tudo: interceptar aviões inimigos, lançar bombas e realizar reconhecimento. No entanto, ao tentar fazer tudo, lutava para fazer qualquer trabalho perfeitamente. Contra os ágeis MiG-17 e MiG-21, faltava agilidade, visibilidade e até um canhão. Enquanto isso, os mísseis terra-ar soviéticos enchiam os céus, forçando os pilotos americanos a lutar pela sobrevivência em um espaço aéreo que uma vez controlaram com facilidade. Determinada a não repetir seus erros, a Força Aérea dos Estados Unidos se propôs a construir um novo tipo de caça, projetado para conquistar a superioridade aérea toda vez que decolasse. Em 1969, McDonnell Douglas ganhou o contrato da Força Aérea para construir exatamente isso. O conceito era simples: seria um jato bimotor projetado em torno de potência, manobrabilidade e consciência situacional do piloto, em vez dos compromissos do design multipropósito. O resultado foi o F-15 Eagle. 2 motores Pratt & Whitney F100 lideram uma relação empuxo-peso maior que 1:1, permitindo-lhe acelerar verticalmente e atingir velocidades além de Mach 2,5. Seu revolucionário radar AN/APG-63 podia detectar múltiplos alvos através da cobertura do solo, enquanto sua cúpula sem moldura dava aos pilotos visibilidade praticamente sem obstruções. Quando o protótipo IUF-15A voou pela primeira vez em 27 de julho de 1972, marcou o auge de anos de trabalho de design e testes sob o programa FX de caça experimental da Força Aérea. O objetivo era reconstruir a vantagem americana nos céus enquanto a ameaça soviética continuava crescendo. Para 1974, os primeiros aviões de produção foram entregues à 50ª Ala de Treinamento de Caças Táticos e para 1976, o Eagle havia entrado em serviço operacional. Rapidamente provou o valor de sua filosofia de design singular, resumida pelo lema do programa: nem uma libra para a terra. Em combate, o F-15 tornou-se o ponto de referência para a superioridade aérea moderna. As variantes originais do Eagle, F-15A, C e D, obtiveram mais de 100 vitórias aéreas confirmadas sem uma única perda em combate ar-ar, um recorde que nenhum outro caça igualou. No entanto, à medida que a estratégia militar mudou, as prioridades da Força Aérea mudaram com ela. Guerras futuras precisariam de mais do que caças que pudessem vencer no ar. Precisariam de aviões que pudessem atacar profundamente, sobreviver a defesas intensas e ainda assim voltar para casa. Os aviões de ataque existentes como o F-111 Aardvark, um veterano do Vietnã, podiam voar baixo e rápido, transportar cargas pesadas e deslizar sob a cobertura do radar. Ainda assim, tinha um custo. Era caro de manter, complexo de operar e faltava a agilidade e
Consciência situacional dos caças mais novos entrando em serviço. A Força Aérea queria um jato que pudesse atacar profundamente como o F-111, mas lutar como o F-15. Precisava de alcance, precisão e capacidade de sobrevivência, tudo em um único avião. Embora o F-15 Eagle tivesse sido projetado puramente para combate aéreo, os engenheiros da McDonnell Douglas suspeitavam há muito tempo que poderia fazer mais. Desde o início, haviam incorporado margens estruturais para cargas mais pesadas, o potencial para missões limitadas de ataque ao solo. Viam os elementos de um avião multifunção. Em 1978, a Força Aérea colocou essa ideia no papel através do estudo de requisitos táticos para todo o clima, uma revisão ampla de como as guerras futuras poderiam ser travadas. Os analistas estudaram as redes de radar soviéticas, táticas de interceptadores e defesas de mísseis, concluindo que a próxima geração de aviões de combate teria que fazer tudo: voar longas distâncias, atacar alvos fortificados com precisão e ainda assim manter-se firme em um combate aéreo. O estudo recomendou que o conceito da McDonnell Douglas servisse como base para a próxima plataforma de ataque americana. Um ano depois, McDonnell Douglas e Hughes Aircraft se uniram para desenvolver os novos sistemas ar-terra do Eagle. O segundo protótipo TF-15A foi modificado no demonstrador de capacidade de caça avançado que voou pela primeira vez em 8 de julho de 1980. Testou tanques de combustível conformais, conhecidos como pacotes rápidos que estendiam o alcance sem resistência aerodinâmica, e uma cápsula laser PAV-TAC, que permitia ao jato encontrar e destruir alvos com precisão milimétrica. Quando apareceu no show aéreo de Farnborough de 1980, a multidão assistiu um F-15 varrer baixo sobre o campo, carregado de bombas e sensores, mas voando como um caça puro. Nenhum avião havia mostrado antes esse equilíbrio de potência, alcance e agilidade. Dessa prova nasceu o F-15 e Strike Eagle, um jato construído para voar baixo, rápido e longe. Fundindo o alcance do F-111 com a velocidade do Eagle, o protótipo havia demonstrado que o conceito era possível. Antes de se comprometer com o F-15E, a Força Aérea explorou brevemente uma alternativa estrangeira. O Panavia Tornado IDS, que já servia com Grã-Bretanha, Alemanha e Itália, foi avaliado durante o estudo de requisitos táticos para todo o clima de 1978 a 79, como uma possível solução pronta para uso. Sua comprovada capacidade de ataque em baixo nível atraiu planejadores que buscavam uma substituição rápida para o envelhecido F-111. No entanto, o alcance mais curto do Tornado, carga útil limitada e dependência de cadeias de produção aliadas o tornaram inadequado para a doutrina de ataque profundo dos Estados Unidos. Uma vez que a Força Aérea se comprometeu com um design americano, o general de brigada Ronald W. Yates liderou uma avaliação de 3 anos sob o programa de caça de dupla função. Engenheiros e pilotos voaram centenas de missões de teste em todas as condições climáticas, de dia e de noite, totalmente carregados e em velocidade máxima, levando o avião aos seus limites enquanto testavam o desempenho do radar, resistência e precisão das armas. Durante mais de 200 voos, o F-15E demonstrou que podia transportar 16 configurações de armas diferentes, desde bombas de precisão até mísseis de longo alcance, sem perder agilidade ou estabilidade. Os tanques de combustível conformais estenderam seu alcance, enquanto os novos sistemas de radar e rastreamento de terreno permitiam serpentear através de vales na escuridão ou mau tempo. Para 1984, os resultados eram claros. A Força Aérea selecionou McDonnell Douglas para começar o desenvolvimento em larga escala do F-15 e Strike Eagle. Quando o primeiro modelo de produção saiu da fábrica da McDonnell Douglas, em São Luís, em dezembro de 1986, parecia muito com o F-15C, que havia dominado os céus por uma década. No entanto, sob a pele, era um avião completamente diferente.
Construído sobre os ossos provados do F-15, os engenheiros redesenharam a estrutura, aviônica e sistemas de combustível para aumentar o alcance, carga útil e desempenho em baixa altitude, transformando o caça em um verdadeiro avião de dupla função capaz de dominar missões, tanto aéreas quanto terrestres. A fuselagem foi reforçada com longarinas mais espessas e reforço de titânio, dando-lhe a capacidade de transportar mais de 23 mil libras de combustível e armamento, quase o dobro do seu predecessor. Novas técnicas de fabricação, incluindo formação superplástica e união por difusão, reduziram o peso enquanto aumentavam a durabilidade, permitindo ao jato suportar as violentas tensões do voo em alta velocidade em baixo nível. 2 motores, Pratt & Whitney F100 PW220 forneciam mais de 50 mil libras de empuxo, suficiente para impulsionar o avião verticalmente e manter velocidades, Mach 2 mesmo sob carga pesada. A mudança mais visível foi a adição de tanques de combustível conformais contornados à fuselagem. Cada um transportava aproximadamente 750 galões de combustível e 6 estações de armas, estendendo o alcance a quase 1.000 milhas, sem reabastecimento. Dentro da cabine, as mudanças eram ainda mais impressionantes. O segundo assento, uma vez usado para treinamento de voo, agora era a casa do oficial de sistemas de armas. Cercado por telas e controles, o oficial de sistemas de armas gerenciava o radar, navegação e armas, permitindo ao piloto se concentrar em voar e lutar. Em 11 de dezembro de 1986, o piloto de testes Gary Jennings decolou o jato para seu voo inaugural, atingindo 40 mil pés a Mach 0.9 antes de retornar à base. O voo confirmou o que os engenheiros haviam perseguido por muito tempo, um caça que podia carregar o soco de um bombardeiro. Pouco depois, a Força Aérea concedeu a McDonnell Douglas um contrato para construir 390 aviões. O primeiro F-15, e totalmente equipado, chegou à base da Força Aérea Luke em abril de 1988, pronto para treinar a primeira geração de tripulações do Strike Eagle. Sua transformação, no entanto, foi além do hardware. Sua verdadeira evolução estava nos sistemas, que o faziam pensar. O jato carregava uma rede integrada de sensores, incluindo radar, câmeras infravermelhas, navegação inercial e designadores laser, todos conectados através dos displays da cabine. Juntos, davam ao piloto e ao oficial de sistemas de armas a capacidade de transformar a escuridão total em uma imagem tática detalhada. Em seu núcleo estava o radar Doppler de pulso AN/APG-70, um sistema capaz de mapear o terreno com clareza quase fotográfica. Podia travar em alvos terrestres em movimento e mudar instantaneamente para o modo arar para procurar interceptadores. A tripulação podia congelar uma imagem de radar de uma área-alvo, ampliar para detalhes e retornar à varredura ao vivo sem perder consciência situacional. Sua capacidade de olhar para baixo e atirar para baixo filtrava a desordem do solo, permitindo-lhe rastrear caminhões, lançadores de mísseis e comboios blindados se movendo abaixo. Sob as entradas do motor, penduravam as cápsulas Lantern, navegação em baixa altitude e infravermelho de direcionamento para a noite. O lado direito, cápsula de navegação, a NAQ-13, continha um radar de rastreamento de terreno e um sensor infravermelho de visão frontal, projetando uma visão térmica ao vivo do mundo à frente no display frontal do piloto e nas telas multifunção do oficial de sistemas de armas. Ligado ao piloto automático, o sistema permitia voo sem mãos à altura das copas das árvores. O avião podia seguir vales e linhas de crista automaticamente enquanto a tripulação se concentrava em ameaças e direcionamento. O lado esquerdo, cápsula de direcionamento ANAAQ-14, carregava um rastreador de precisão e designador laser infravermelho estabilizado. Podia identificar e travar em um alvo a milhas de distância, entregando dados diretamente a uma bomba guiada por laser ou ao computador de controle de fogo do jato. Durante uma passagem de ataque, o oficial de sistemas de armas selecionava um alvo no mapa de radar,
sinalizava o infravermelho para confirmação e voltava ao modo de varredura aérea para vigiar interceptadores enquanto o piloto alinhava a aproximação. Uma vez que o laser marcava o alvo, a bomba seguia o feixe e atingia com precisão milimétrica. Para 1989, a 4ª ala de caças táticos na base da Força Aérea, Seymour Johnson, Carolina do Norte, havia se tornado a primeira unidade totalmente operacional. A aviônica do Strike Eagle era confiável, suas tripulações experientes e suas táticas de combate totalmente desenvolvidas. Então, quando o Iraque invadiu o Kuwait em agosto de 1990, era uma arma provada e uma das primeiras chamadas à ação. As equipes de terra trabalharam sob luzes de inundação, verificando armas e linhas de combustível antes de dar o último sinal de positivo. Em 17 de janeiro de 1991, das linhas de voo na base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, e na base aérea de Sib, em Omã, as primeiras ondas de F-15 e subiram em direção ao céu. A operação Tempestade do Deserto havia começado. O rugido se transformou em uma parede de som enquanto os queimadores posteriores acendiam, lançando colunas gêmeas de chama azul através da pista. De ambas as bases, as formações se dividiram em direção ao norte. Uma fluiu de Omã, a outra da Arábia Saudita, traçando rotas separadas em direção ao Iraque. A 4ª ala de caças táticos havia treinado para este momento por meses. A inteligência alertou que as baterias de mísseis Scud iraquianos estavam reposicionadas em todo o oeste do Iraque, capazes de atingir cidades e aeródromos da coalizão. Os Strike Eagles receberam a ordem de encontrá-los e destruí-los antes que pudessem disparar. Voando em pares, os jatos deslizaram na extensão negra sobre o Golfo antes de descer baixo sobre a areia. Abaixo deles se estendia a espinha dorsal árida da Península Arábica, consistindo em linhas de crista, salinas e leitos de rios secos que brilhavam fracamente ao luar. A 500 milhas por hora e apenas algumas centenas de pés acima do solo, a visibilidade não significava nada. A única orientação vinha das cápsulas Lantern, brilhando em verde fantasmagórico enquanto pintavam o terreno em infravermelho. Um movimento errado, uma rajada perdida, e a missão poderia terminar em fogo. Cada jato carregava bombas GBU-10 ou GBU-12, Paveway 2, mísseis AIM-9, Sidewinder e AIM-120 AMRAAM, mais tanques conformais com um longo alcance pela frente. Quando cruzaram a fronteira, a noite ganhou vida com fogo. Traçantes subiam em listras vermelhas e mísseis se arqueavam para cima antes de explodir em flashes cegos. Os Strike Eagle permaneceram baixos, roçando o solo. Sobre o oeste do Iraque, várias tripulações relataram comboios correndo pelas dunas. Acreditava-se serem unidades Scud. A confirmação era impossível na confusão da noite do deserto. Em meados de fevereiro de 1991, as tripulações do Strike Eagle em Al-Kharj funcionavam com vapores e repetição. As missões se acumulavam noite após noite porque, como disse o capitão Tim Bennett, estávamos um pouco com falta de pessoal em nossa unidade, e se você era líder de voo, voava muito. Decolavam na escuridão, subiam através de trilhas de tanques e conversas de rádio, depois empurravam para o norte, onde as defesas do Iraque ainda estavam totalmente despertas. As primeiras 2 semanas foram uma rotina de fogo antiaéreo, avisos de mísseis e trabalho em baixo nível que não deixava espaço para erros. Antes do amanhecer de 14 de fevereiro, um par de F-15I estava em patrulha, Scud sobre o noroeste do Iraque quando um sistema aerotransportado de alerta e controle, I-3, ou AWACS, interrompeu com um aviso diferente. Helicópteros iraquianos estavam se aproximando de uma equipe de forças especiais americanas no fundo do território inimigo. Os Strike Eagles viraram imediatamente, desceram através das nuvens e aceleraram em direção ao contato. No radar, o grupo se resolveu em 5 helicópteros se movendo de oeste para leste. AWACS confirmou a chamada sem rodeios. Não temos amigos na área. Qualquer helicóptero que encontrarem estão autorizados a atirar.
A chamada entrou rápida e baixa, vendo flashes de fogo de armas abaixo, enquanto os helicópteros paravam para descarregar tropas. O piloto depois lembrou da aproximação. Estávamos gritando sobre o solo, fazendo cerca de 600 nós. O fogo antiaéreo ainda subia bem denso. Os Sidewinders estavam prontos, mas Bennett escolheu uma arma que ninguém esperava para um alvo aéreo. Em vez de um AIM-9, configurou um lançamento com uma bomba GBU-10 Paveway, 2 de 2.000 libras, apostando no tempo e no laser de seu oficial de sistemas de armas. O oficial de sistemas de armas manteve o laser estável enquanto o jato se aproximava. A bomba saiu a 4 milhas de distância, o helicóptero levantando e acelerando justamente quando caía. Por um momento, a tripulação pensou que tinha errado. O buscador encontrou o ponto refletido e a tela explodiu em um flash branco. O Hind desapareceu na explosão e o desembarque de tropas parou em um único ataque. O companheiro de asa rolou atrás para atingir sobreviventes no solo, enquanto outros aviões da coalizão convergiam. A equipe de forças especiais depois confirmou a vitória e emergiu viva. Foi um confronto único, tornando-se a primeira e única vitória arar já alcançada com uma bomba, guiada por laser. Packard 4, permaneceu em estação tempo suficiente para atingir ameaças terrestres próximas. Depois voltou através do deserto, combustível de missão escasso, adrenalina ainda alta. Ao final da Operação Tempestade do Deserto, o F-15 e Strike Eagle havia voado mais de 2.200 sortidas, atingindo centenas de alvos-chave em todo o Iraque. Não sofreu perdas para aviões inimigos, embora essas missões não estivessem isentas de perigo. Na noite de 18 de janeiro de 1991, um Strike Eagle do Esquadrão de Caças Táticos 336 deslizou para o sul em direção a Basra em baixo nível, montando seu radar de rastreamento de terreno através do céu negro e fogo de terra. O alvo era uma refinaria de armazenamento de petróleo pesadamente defendida e cercada por armas. Quando o jato rolou para dentro, o ar ao seu redor se encheu de arcos de traçantes e explosões de fogo antiaéreo. A tripulação permaneceu comprometida com a passagem de qualquer forma, empurrando através dos últimos segundos necessários para colocar armas no alvo. Não conseguiram sair. O número de cauda, 881-689, foi despedaçado pela artilharia antiaérea no coração das defesas do Iraque, encerrando as vidas do Major Thomas F. Koritz e do Major Donnie R. Holland. Essa perda caiu como um mergulho frio sobre toda a nova comunidade do Strike Eagle. O F-15 era novo em combate, e suas tripulações estavam aprendendo em tempo real o que os cinturões de armas em baixa altitude do Iraque podiam fazer. Nos dias que se seguiram, as táticas se apertaram rapidamente e os ataques foram roteados mais deliberadamente. O tempo foi coordenado com escoltas Wild Weasel e bloqueadores, que se tornaram obrigatórios. Os perfis de altitude também foram ajustados para que as tripulações não fossem forçadas ao fogo antiaéreo mais denso apenas para alcançar um alvo. E ainda assim, 2 noites depois, outro Strike Eagle pressionou profundamente no oeste do Iraque, perto de Al-Qaim, para atingir locais relacionados aos Scud. Desta vez, a ameaça era maior e de longo alcance. O avião do Major Thomas E. Griffith Jr. e do capitão David W. Eberly foi abatido por um míssil SA-2 Guideline. Ambos ejetaram e sobreviveram vários dias no deserto antes de serem capturados e mantidos como prisioneiros de guerra até o fim da guerra. Após a Guerra do Golfo, os Strike Eagle permaneceram em estação sobre o Iraque. Seu papel mudou de missões de combate para patrulha constante, fazendo cumprir o cessar-fogo e mantendo as defesas iraquianas sob controle. Ao longo dos anos 90, os F-15 e da 4ª Ala de Caças e os Bold Tigers 391 rotacionaram através do Oriente Médio, fazendo cumprir as zonas de exclusão aérea estabelecidas sob a Operação Southern Watch e Northern Watch. Voaram da base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, e da base aérea de Incirlik, na Turquia, mantendo uma presença constante sobre o Iraque de Mosul a Basra.
Cada missão começava da mesma maneira: decolar no calor, subir através da neblina e se estabelecer na altitude de patrulha sobre o deserto. Quando um radar iraquiano SA-2 ou SA-3 piscava para ganhar vida, o receptor de ameaças gemia seu aviso. As tripulações marcavam o sinal, coordenavam através do Centro de Operações Aéreas Combinadas e respondiam com um ataque de precisão. Minutos depois, o rastro do radar desapareceria das telas. Através de centenas de sortidas, o Strike Eagle tornou-se um lembrete constante para as defesas do Iraque de que estavam sempre sendo observados e nunca além do alcance. Para 1999, o avião e suas tripulações foram chamados para uma nova frente. Quando a Operação Força Aliada começou sobre a Sérvia e Kosovo, os F-15 e da 48ª Ala de Caças em Raf Lakenheath foram implantados na base aérea de Aviano, Itália, juntando-se à campanha aérea da OTAN. Seus alvos agora eram as defesas aéreas, pontes e infraestrutura da Sérvia que sustentavam o conflito. O terreno era implacável, colocando-os contra montanhas, vales e clima que mudava sem aviso. Em chuva torrencial e nuvens, as bombas guiadas por laser lutavam para travar no alvo, forçando as tripulações a confiar no mapeamento por radar e experiência. Os Strike Eagles voaram missões de 6 horas através do Adriático, através de turbulência e fogo de traçantes, caçando lançadores de mísseis móveis e bunkers de comando escondidos entre as colinas. Em 12 de abril de 1999, uma tripulação do Strike Eagle atacou uma ponte ferroviária perto de Grdelica, uma ligação-chave na rede de transporte da Sérvia. Quando o jato liberou suas bombas guiadas por laser, um trem civil inesperadamente cruzou a ponte, resultando em uma trágica perda de vidas. O vídeo do F-15 do ataque mostrando a realização do último segundo da tripulação tornou-se um dos momentos mais estudados da campanha. Ao final da guerra, analistas creditaram o F-15 e com alguns dos ataques de precisão mais eficazes da campanha. As tripulações do Strike Eagle destruíram pontes, estações de radar e redes elétricas através de tempestades, interferência e escuridão, muitas vezes quando outros aviões estavam em terra. Quando as torres caíram em 11 de setembro de 2001, o mundo mudou, e assim a missão do Strike Eagle. No início de outubro, os F-15I da 4ª Ala de Caças em Seymour Johnson e os Bold Tigers 391 de Mountain Home estavam com as rodas para cima, dirigindo-se para o leste para levar a luta à Al-Qaeda e ao Talibã. Sobre as montanhas escarpadas do Afeganistão, os Strike Eagles rugiram através do ar rarefeito. Voaram missões maratona da base aérea de Al-Udeid, no Catar, Tumreit, em Omã, e a base insular remota de Diego Garcia. As sortidas duravam 8 a 10 horas, muitas vezes abrangendo múltiplos reabastecimentos. Operando em escuridão quase total, os Strike Eagles executaram ataques de precisão com uma gama de munições, GBU-12 para alvos macios e móveis, GBU-24 para bunkers fortificados e os novos JDAMs guiados por GPS que caíam de alturas invisíveis, atingindo a metros de entradas de cavernas em Tora Bora e além. Com cada ataque estavam colapsando as defesas do Talibã e da Al-Qaeda, que uma vez se pensou serem inalcançáveis. 2 anos depois, o Strike Eagle liderou o caminho novamente, desta vez para o Iraque. Em março de 2003, durante a Operação Liberdade Iraquiana, os F-15 cruzaram para o espaço aéreo iraquiano antes das colunas de invasão, voando de Al-Udeid e Raf Lakenheath, para atingir locais de radar, redes elétricas e centros de comando ao redor de Bagdá. Suas bombas abriram corredores para aviões da coalizão e forças terrestres avançando, cortando a rede de defesa aérea do Iraque em pedaços. No caos de tempestades de areia e fumaça, as tripulações do F-15 caçaram blindagem da Guarda Republicana, atingindo comboios e posições fortificadas com precisão guiada por laser. Para 2011, o Strike Eagle foi chamado de volta à ação, desta vez sobre a Líbia.
Sob a operação Amanhecer da Odisseia, aviões americanos e da OTAN aplicaram uma zona de exclusão aérea ordenada pela ONU e desmontaram a rede de defesa aérea de Muammar Gaddafi. Voaram em altitude média acima do alcance dos Manpads, usando cápsulas Lanterns e Sniper XR para identificar e marcar alvos através da neblina. As bombas guiadas por laser caíram silenciosamente de 20 mil pés sobre radares de defesa aérea que estavam de pé desde a Guerra Fria. Ao amanhecer, imagens de reconhecimento mostravam crateras negras onde baterias uma vez estiveram. A zona de exclusão aérea estava segura. Mesmo assim, o Strike Eagle nunca existiu no vácuo. Muito antes de sua estreia em combate, outras nações já estavam tentando contrariar o que os Estados Unidos estavam construindo. Em meados dos anos 80, relatórios de uma nova variante do F-15 começaram a circular através dos ministérios de defesa de Moscou. Analistas soviéticos reconheceram que os americanos estavam construindo algo além de um caça de superioridade aérea. Em centros de pesquisa como TESAGI e GOS, engenheiros coletaram fotografias e dados de desempenho, modelando a seção transversal de radar do avião e o envelope de voo em baixa altitude. Suas simulações sugeriram que esta nova águia, otimizada para ataque noturno e em todo o clima, poderia deslizar abaixo de grande parte da cobertura de radar do Pacto de Varsóvia, evadindo camadas de defesas de mísseis SA-2, SA-5 e SA-10. Quando o F-15 e Strike Eagle entrou em serviço em 1988, a União Soviética tomou nota. Seu radar AN/APG-70, capaz de mudar perfeitamente entre modos de mapeamento terrestre e combate aéreo, deu-lhe um nível de consciência situacional que nenhum avião soviético podia igualar. O MiG-29 Fulcrum e o Su-27 Flanker o rivalizavam em agilidade, mas faltava o alcance, aviônica e resistência para desafiá-lo em missões de ataque profundo. Os tanques de combustível extras do Strike Eagle, tripulação de 2 pessoas e capacidade de lutar à noite fizeram os planejadores soviéticos olharem atentamente para seus próprios projetos. Sua resposta foi o Su-34 Fullback, um jato de ataque mais pesado e blindado construído a partir da fuselagem do Su-27, mas destinado a ir mais longe e atingir mais forte. Sua cabine lado a lado e radar de precisão o tornaram a contraparte mais próxima a um F-15 e já construída, o Su-35 Flanker, e levou a manobrabilidade e controles de voo digitais a novos limites. Mas ainda não podia igualar a fusão de velocidade, sensores e coordenação do Strike Eagle. Ao lado dele, o Su-35 levou o desempenho de superioridade aérea a novos limites. O confronto que todos esperavam entre esses jatos sempre pareceu próximo. No entanto, por muito tempo, a verdadeira competição se desenrolou silenciosamente na doutrina, sensores e sistemas que cada lado construiu para contrariar o outro. Onde quer que o Strike Eagle lutasse, continuava encontrando os mesmos oponentes. Caças, construídos pelos soviéticos no ar, e defesas aéreas projetadas pelos soviéticos no solo. Os MiGs tentaram contestar os céus. As tripulações de radar se acendiam apenas por segundos de cada vez, e lançadores móveis corriam para se realocar antes de serem detectados. Nada disso diminuiu o que o F-15 foi construído para fazer. Enquanto as águias de superioridade aérea limpavam o ar, o Strike Eagle deslizava abaixo da luta, empurrando através do clima, terreno e interferência para atingir alvos que outros jatos não podiam alcançar. As equipes de terra aprenderam a temer o momento em que um radar se acendia uma vez e nunca mais voltava. Para 2018, sobre a Síria, aviões americanos e russos frequentemente compartilhavam o mesmo espaço aéreo. Os F-15E, Su-30 e Su-35 circulavam dentro do alcance dos radares uns dos outros, mas nenhum lado disparou. A rivalidade que uma vez definiu a Guerra Fria havia evoluído para uma competição de disciplina e dissuasão. A batalha aérea que o mundo esperava entre o Strike Eagle e o Fulcrum, ou Flanker, nunca se materializou, mas o F-15
e não precisou desse confronto para mostrar seu valor. Sua influência tornou-se sua vitória. Cada grande caça de ataque que se seguiu, do Su-34, da Rússia ao JH-16 da China, carregava traços de sua filosofia de design. No entanto, o mundo não ficou parado, nem o jato que ajudou a moldá-lo. Novas ameaças, novas armas e novos teatros exigiam um caça que pudesse continuar evoluindo muito depois de seus rivais desaparecerem. Mais de 30 anos após sua primeira missão de combate, o F-15 e Strike Eagle ainda está lá, fora, cortando através da noite. Sua forma é familiar, mas quase tudo por dentro foi reconstruído para a era digital. A velha cabine analógica desapareceu, substituída por displays de alta definição, sobreposições de ameaças e simbologia montada no capacete que mistura radar, infravermelho e dados de direcionamento em uma única imagem. O receptor anti-interferência GPS digital da BAE Systems mantém o jato no curso, mesmo no meio da guerra eletrônica. Ao mesmo tempo, a cápsula Sniper XR pode rastrear veículos e comboios através de vales inteiros com uma precisão notável. O salto mais importante, no entanto, é EPO-AWSS, o sistema Eagle de aviso passivo ativo e sobrevivência, AN/ALQ 250. Pode detectar um bloqueio de radar, quebrá-lo, confundi-lo ou se esconder dele em microsegundos. Com EPAWS, o Strike Eagle passou de um cavalo de batalha de ataque noturno para um avião de combate totalmente trabalhado, projetado para sobreviver no espaço aéreo moderno de alta ameaça. Hoje, a Força Aérea voa pouco mais de 220 F-15E. Em 2022, a frota começou a receber DAGAR, proteção anti-interferência GPS digital, e logo depois, o radar legado foi substituído pelo AESA AN/APG 82V1, o mesmo usado no novo F-15EIs. Em 2025, EPA-AWSS entrou em produção em taxa total sob um contrato de $615 milhões com os primeiros jatos atualizados chegando a RAF Lakenheath naquele janeiro. Mais atualizações já estão alinhadas. Cápsulas Sniper melhoradas, novos radomes de banda larga e software para integrar armas hipersônicas e de próxima geração. Cada passo empurra o jato mais profundamente no futuro, enquanto preserva a confiabilidade robusta que o tornou lendário. Através de 35 anos e mais de 100 mil horas de combate, o F-15 nunca foi derrotado. Em combate, ar-ar. Do Iraque ao Afeganistão, Líbia à Síria, sobreviveu a rivais e expectativas igualmente, provando que mesmo após 4 décadas, a águia ainda governa o céu.